Fala, senhores. Bom, hoje é dia de ter uma conversa franca sobre o nosso Dune Awakening. Bom, eu particularmente com mais de 300 horas do game e já fiz, acredito que todos os conteúdos até o momento que o game tem a oferecer, acho que posso dar minha opinião sobre os vários aspectos do game. Bom, primeiro vamos começar, obviamente, do começo. As quests até o momento, eu não vi problemas com as quests de contrato, mas acho que sou eu que de alguma forma estou acostumado, né? Porém, outros players não tryhards e bem casuais, a principal reclamação foi de falta de guia e obviedade. Talvez eu possa dizer assim. É que bem, pra mim, eu que sou velho de game, etc., é bem intuitivo. É comum pra mim seguir, descobrir quests, ler história, decifrar coisas, etc. Mas para os menos interessados em lore, que seria a história do jogo, e que querem chegar no final, seja por curiosidade do final do game, para ver o que ele tem a oferecer, ou seja por um grupo de amigos que está no final do game e ele só quer rushar tudo para chegar lá e participar do endgame. Isso tudo pode parecer lento e chato, então assim, o que particularmente eu recomendaria é tentar gostar da história e prestar atenção. Veja bem, apenas recomendo. Não que você deva jogar assim, obviamente cada um joga do seu jeito, mas essa recomendação creio que faria você gostar mais da progressão do que achar ela chata e maçante. Mas também gostaria que algumas coisas das quests e objetivos fossem mais explicados. Não por mim, mas para atrair mais jogadores ao game. E falando sobre quests e contratos, não sei se a empresa pretende trazer mais ou menos desses contratos, mas eles até o momento são limitados e não tem mais deles quando vira a semana. E isso eu vou explicar daqui a pouco sobre o fato de virar a semana. Eu acreditava que os contratos poderiam aparecer mais conforme você fosse progredindo e completando eles. De fato aparece nos postos de controle, postos de controle não, nos postos ali de comércio, né, que tem o grifo, pináculo, etc. Porém, eles são limitados. Vai chegar um ponto que você vai fazer todos os contratos e acabou, não tem mais. É isso e se vira. O que eu acho que poderia ser mais explorado nessa questão. Até mesmo os mapas de quest que ficam no mapa mundi, como a mansão e a antiga cidade destruída, que é Cartago, se eu não me engano, poderiam ser mais reaproveitadas para contratos futuros. Até porque são mapas interessantes e diferentes do que você vê na Bacia de Raga ou no Deep Desert. Mas, novamente, não sei se eles irão fazer isso ou não. Só fica mais a minha opinião e visão mesmo. O farm, de certa forma, o farm é talvez infinito? Por alguns motivos eu posso dizer isso. Quando você está na sua progressão comum de ir até a última linha de tecnologia, chegando no Deep Desert e tal, você corre para desbloquear e construir tudo na sua base para liberar isso. Liberar acesso a novas armas, armaduras, veículos, o tier dessas coisas, melhorias, etc. Mas às vezes, por mais que você farme, ainda vai faltar. Isso pior ainda no Lands Red, que para mim está sendo mal explorado e mal estruturado, e que também explico depois. Mas voltando, na questão do farm, você consegue farmar e progredir, digamos que na mesma velocidade, até chegar no alumínio e duralumínio, que são necessariamente a antepenúltima e penúltima linha de tecnologia que você desbloqueia. Mas quando tu chega no Plastânio, que é a última linha, e que tem que ir no Deep Desert, e aí fica a coisa mais embaixo. Você tem que novamente farmar outras coisas anteriores para dar conta das seguintes, e parece que sempre falta material. E veja, não estou dizendo que isso é um lixo, que é um péssimo ponto para endgame, etc. Mas digamos que não seria para todos, talvez. O ideal, na minha visão, é ter pessoas diferentes do seu grupo ou guilda que gostem de farmar muito, outros construírem, outros organizarem e por aí vai, para ficar mais tranquilo essa parte de farm. Eu tenho certeza que muitos vão achar maçante e a parte final do game, o farm, é ainda mais chato. Antes de continuar, eu vou pedir sua inscrição e seu like, pois alguns dos vídeos estão batendo 3 a 4 vezes o número de inscritos e os likes são poucos. E eu realmente estou precisando da ajuda de vocês para monetizar e ganhar visibilidade no YouTube. Continuando. O PVP, particularmente, eu não encontrei ninguém para sair na mão, na porrada sincera. Somente PVP nos ornitópteros mesmo, os aviãozinhos. Que é interessante, mas às vezes você vai depender do número. Porque é difícil você achar um X1, até porque a galera não é besta de sair por aí no PVP solo, né? Com o risco de encontrar 3 ou mais, até de guilda, e que vão te sentar porrada, né? Embora aconteça às vezes, então, mesmo com tantas horas, ainda não tive essa oportunidade. Mas é claro que tem builds focadas totalmente pro PVP solo, e que eu particularmente já vi, mas não participei. Não posso reclamar do PVP, pelo menos de ornitóptero, ele é interessante.
até o fato de você quebrar parte por parte deles, até meio que inutilizar ou forçar a pessoa a descer dele. Mas, como eu disse, dificilmente se acha um player pamonha por aí solo, ou estão em amigos ou em guild, que de fato é mais sensato. Os recursos agora no Deep Desert, que são titânio, Stravídeo, para fazerem o plastânio, e os maiores pontos de especiaria ainda continuam na parte de PVP, que agora também está menor. Metade do mapa do DD agora é PvE e a outra é PVP, o que espreme a galera do PVP, quase que forçando o combate a todo momento ali. Não que isso seja ruim, facilita para a galera do PvE de fato, mas muitos do PvP não sentem a questão do risco versus recompensa que os devs tantos falam. Há de ter algo que melhore isso e balanceie isso de fato. Tem a questão do Lens Red. E o que é o Lens Red? Nem sei se é assim que pronuncia. Bom, o Lens Red é um sistema de tarefas que cada facção tem semanalmente para completar e ter direitos a um decreto, ou seja, a facção que completa mais tarefas, e essa pode ser de matar os NPCs, entregar itens, conquistar pontos, etc. Quem mais tiver pontos devido a completar essas tarefas, consegue votar e decidir um decreto semanal. Esse decreto irá beneficiar a facção que conseguir. Porém, o Lens Red, na minha opinião, está meio zoado. Bem, a galera mais focada em PVP vai ignorar e cansar de farmar tanto pro fim do jogo. Já a galera PvE não vai se importar tanto assim e vai continuar farmando. E nessas tarefas do Lens Red, a maioria das coisas, se não quase todas, com exceção de uma ou duas, são entregas de itens e recursos, o que facilita muito para o pessoal com maior número e seja PvE. Ou seja, a questão de recompensa versus risco, né? Risco versus recompensa, pro lado do PVP anda desfavorável e desbalanceada, como se não fosse muito gratificante essa parte. O que eu acho que precisaria dar uma equilibrada a mais nessa questão. Porque assim, eu entendo que a galera PvE tem uma chance nesse sistema de votação em tarefas, mas teria que ser algo justo e favorável às duas partes. Porque de certa forma tira o incentivo do PVP que vai broxando guildas e grupos que estão presentes no game, a fim de terem esse risco de versus recompensa. E vamos lá, quem tá falando isso é alguém que prioriza o PvE. E para alguém desse lado estar falando que precisa equilibrar o lado PVP, é porque de fato, na minha visão, pelo menos, está desbalanceado. Para você que não entendeu essa questão de resetar a semana e as tarefas, é o seguinte: a cada semana existe uma tempestade chamada Coriolis, ou Coriolis, uma tempestade de areia que varre tudo que existe no Deep Desert, que atualmente é parte do endgame do jogo. Seja bases, seja na parte PvE, PvP, seja os recursos que estão lá, base de NPCs, areia, área de farm, ela varre tudo mesmo, não importa onde esteja, desde que esteja no Deep Desert. Então, semanalmente, junto dela reseta o Lens Red, que eu expliquei há pouco, o que torna semanalmente uma corrida e disputa desse sistema. E, além disso, os blueprints, que são as receitas, digamos assim, dos itens roxo, plastânio ou duralumínio que ficam no Deep Desert e que também são os melhores itens, também resetam semanalmente, junto com essa tempestade. Só explicando para quem não entendeu o fato de resetar a semana e a tempestade, etc. Então, assim, toda semana temos esse reset. Toda semana tem a corrida do Lens Red, onde até o momento as duas facções, a 3 ou Harkonnen, completam e disputam essa tarefa para ganhar a competição e assim ter um decreto para a facção que ganha. De maneira exclusiva, ou seja, o benefício do decreto apenas funciona para a facção que ganhar. Estou explicando novamente. E com isso entra outro ponto. No Lens Red pode aparecer vários tipos de materiais para você entregar, podendo ser ferro, aço, alumínio, partes de armas, etc. Armas, armaduras até o momento, acho que não. Plastânio, etc. Isso eu entendi. Bem, e seria também o meio das guildas grandes e jogadores, de maneira geral, gastarem seus recursos acumulados a fim de obter pontos no Lens Red. Obviamente fazendo com que o farm sempre continue. E assim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou até colocar na tela aqui. Bem, uma base que tenha um bom estoque de alumínio, por exemplo, tem em média 1.000 a 5.000, no máximo de alumínio. E que também, fora o que já foi utilizado, né? O que você pode ver aí, o Lens Red pediu 35.000 de alumínio. Só fazer as contas. Cada alumínio são 2 pontos e é preciso 70.000 pontos. O mesmo para a pasta de cobalto, que é muito utilizada e foi preciso 25.000 pontos. Então assim, entendo que é uma maneira do jogo beneficiar a galera PvE. Entendo. Entendo que é um método para gastar recursos acumulados e fazer com que as pessoas farmem mais. Entendo. Mas, uma hora isso acaba ficando maçante, vai encher o saco. E você pode achar que isso é choradeira e etc. Mas eu que sou um PvE e gosto de farmar, isso às vezes é um belo de um pé no saco. Ficar farmando só para conseguir pontos. E é claro que se tiver um número grande de pessoas, o esforço diminui drasticamente. Isso é óbvio, mas eu tô falando de pessoas que estão em guildas pequenas, né?
Aí você pode falar, ah, mas é só juntar com outras guildas pequenas e recrutar, etc. Não é tão fácil assim. Existem pessoas e pessoas, existem aquelas que querem ajudar e farmar, claramente, progredir. E existem os oportunistas, filhos da que só querem itens e cair fora. Então deixo como um ponto válido a ser avaliado. Agora, outra coisa menos recorrente, mas que me irritou profundamente, foi bugs. O jogo ainda tem bugs, que de certa forma é natural, talvez, porque tem sido, né, é um jogo recém-lançado, mas alguns deles não são apenas incômodos, não são coisas que passam despercebidas e que você mal liga. Alguns irritam e fazem você perder seu tempo, que fica puto da vida. Eu, por exemplo, travei o Ornitóptero no meio do deserto, não subia, não descia, não fazia porcaria nenhuma, aí do nada consegui fazer ele descer. Eu ia guardar ele e tentar colocar de volta. Simplesmente a terra me chupou, parei embaixo dela e não acontecia nada, né? Não conseguia fazer absolutamente nada. Aí resolvi relogar. Apareci sem Ornitóptero, no meio do nada. Morri pra minhoca véia. E isso tudo tendo PVP na guilda e a galera ocupada. É ou não é pra ficar possesso de raiva? Detalhe, eu fui no suporte da Funcom, expliquei, mandei um vídeo do ocorrido, que eu tava em live, gravei isso, recortei e mandei pra eles. Me mandaram a resposta que não podiam fazer nada, e é isso. Então assim, coisas do gênero têm que ser resolvidas o mais rápido possível. Senão você acaba irritando a base de jogadores que vão hatear e vão abandonar o game. Mas falando nisso, também aparentemente é um ponto positivo, eu acho. O fato deles estarem ouvindo a comunidade. Porém, tem que tomar cuidado nesse aspecto, porque se ouvir demais, acaba talvez desbalanceando e favorecendo apenas uma parte dos players. Não tendo daí algo justo. Mas de fato parece ser uma empresa que escuta a comunidade. Bem, acho que era isso que eu tinha para falar para os senhores, tentando abranger Dune como um todo, no presente momento, e talvez até algumas reclamações pessoais. Claro que ainda gosto do game, claro que ainda recomendo o game, e ainda passo muito tempo nele. Mas não é por isso que não vou colocar os pontos irritantes, bugs, etc., que podem melhorar, obviamente. Se você gosta de algo e gasta com isso, perde tempo com isso, na minha visão, você tem mais do que direito de reclamar para que isso, né, fique cada vez melhor para a sua experiência. Valeu, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado, acompanhe a gente e até mais.